Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Queria meditar com os irmãos em algo que Deus botou no meu coração, que é a respeito de ouvir e obedecer a voz do Senhor. Qual diferença isso faz na nossa vida? Total. Em Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 6, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de todas as árvores do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Agora vamos para o capítulo 39, do verso 7 ao verso 9, que diz a respeito de José na casa de Potifar e o assédio que José sofreu da mulher de Potifar. E José foi posto como o segundo na casa de Potifar e poderia ter acesso a tudo, menos a mulher de Potifar. Essa era a ordem de Deus. E José sabia que Deus estava com ele. E assim diz o capítulo 39, verso 7 ao 9. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher, Como, pois, faria eu tamanha maldade, e agora a chave, e pecaria contra Deus? É fundamental, e isso é notório, ouvirmos e obedecermos a voz de Deus, as ordenanças do Senhor para a nossa vida. Mas é certo que nessa trajetória haverão muitas vozes e o inimigo é especialista em semear dúvidas. A questão é: a qual voz estamos dando ouvido e atenção? No primeiro momento, vimos aqui Eva dando atenção, dando ouvidos à serpente, a qual estava sendo usada por Satanás para semear a dúvida entre o casal através de Eva, dizendo para ela que nada, poderia comer a fruta da árvore do meio do jardim, que nada ia acontecer. Na verdade, Deus estava com medo, porque eles teriam acesso à árvore do conhecimento e saberiam do bem e do mal, e seriam igual a Deus. E Eva cedeu à voz estranha, a voz da serpente,
E a serpente nunca tinha dado nada a ela. Deus tinha dado tudo, a provisão, tudo. E no segundo momento, vemos aqui o José ouvir e ser fiel e firme à voz do Senhor. Se no primeiro momento Eva deu ouvidos à serpente e tomou do fruto e comeu, e ainda deu a seu marido, e cometeu aí o primeiro pecado, pelo qual todos os outros entraram na humanidade, que é o pecado da desobediência. Num segundo momento, vimos José ser obediente à ordem do Senhor. E é fundamental que sejamos obedientes à voz do Senhor. Porque se no primeiro momento o pecado entrou no mundo através da desobediência e Deus amaldiçoou a terra, e no segundo momento temos a fidelidade de José, que por mais que tenha passado por maus momentos, aonde passou, a mão de Deus esteve com ele, a fidelidade do Senhor esteve com ele, e ele fez prosperar por onde passou. No cárcere, na casa de Potifar, depois como governador do Egito. Enfim, quando a mão do Senhor está conosco, porque somos fiéis e obedientes, e Deus só permanece com os que são fiéis e obedientes. Sede firmes até o fim e recebereis a coroa da vida. Mas esse princípio já é para agora. Precisamos ser fiel à voz do Senhor agora. E não podemos dizer que não conhecemos a voz do Senhor, não conhecemos as ordenanças do Senhor. Porque tudo está aqui, ó. Tudo está aqui, as ordenanças do Senhor. Fora o momento que temos que ter de oração. Ah, eu não gosto de orar, não tem problema, ora sem gostar, porque orar é fundamental. Orar é ordenança, tem que orar. E só orar e meditar na palavra não são suficientes para ser obediente às ordens do Senhor, à voz do Senhor. Porque é necessário orar, meditar na palavra e praticar o Evangelho. Isso aqui não foi para ser lido e gravado, foi feito para ser lido e vivido. E é bem certo que a intenção de Deus é que um dia tudo que está escrito aqui faça parte do nosso HD, da nossa programação. E está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 16. Para finalizar, Hebreus capítulo 10, versículo 16. E também, versículo 16. E esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades, porque seremos novas criaturas, com um HD novinho. Aqueles que forem firmes, que forem obedientes na trajetória aqui na terra, que ouvirem e obedecerem à voz de Deus. Então, Gênesis 3, de 1 a 6 e 39, capítulo 39, versos 7 a 9, nos mostra uma comparação entre infidelidade e desobediência e fidelidade e obediência. E aqui
No primeiro momento, a maldição toma conta. E no segundo momento, a bênção não nos abandona. Fica com essa palavra em nome de Jesus, que a sua semana seja abençoada e que a mão poderosa do Senhor permaneça sobre cada um de vós, abençoando não só vocês, mas a família de vocês, o ambiente de trabalho de vocês, e aonde pisarem a planta dos vossos pés, que as bênçãos do Senhor transbordem através de vocês. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.